Capela Virtual Audiolivros Católicos apresenta a você o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Ouça os capítulos anteriores para usufruir da totalidade deste livro. Capítulo 2: Purificação e Purgatório em São João da Cruz. Busquemos agora brevemente em São João da Cruz possíveis confirmações ou esclarecimentos da doutrina de Santa Catarina. Embora o doutor carmelita não tenha tratado diretamente do purgatório, como veremos, no entanto, fez algumas considerações breves do mais alto interesse. Purificação e plena união com Deus. Poucos mestres espirituais cristãos mostraram com tanta clareza como São João da Cruz a necessidade de purificação do homem e as formas que a graça produz para ser possível a perfeita união amorosa com Deus. E esta é a estrutura fundamental que inspira seus escritos. Abre aspas. Todas as inclinações desordenadas que tem a pessoa na criatura são, diante de Deus, puras trevas, das quais, estando a alma vestida, não tem a capacidade para ser conscientizada e possuída da pura e simples luz de Deus. Se primeiro, com a graça de Cristo, não as elimina de si, por este motivo, é uma grande ignorância da alma pensar que poderá passar a este elevado estado de união com Deus, se primeiro não esvaziar o apetite de todas as coisas naturais e sobrenaturais que a pode impedir. Com efeito, estas más inclinações não somente criam no corpo deformidades e indisposições para plena união com Deus, mas também, e ainda mais na alma, porque são desejos que cansam a alma e a atormentam e obscurecem e a sujam e a enfraquecem. Fecha aspas. Como em tais condições da alma e corpo poderá ser deificado o homem por Deus? Esta será a obra de cura e elevação da graça de Cristo, que tão maravilhosamente descreve São João da Cruz em suas Noites Escuras, primeiro ativas, depois passivas. Purificações ativas. A graça de Cristo, no ascetismo, ao modo humano, vai transformando a pessoa pelo exercício das virtudes. Purificações ativas. As três virtudes teologais são aquelas que, ativadas pelo Espírito de Jesus, realizam esta maravilha junto com o homem. As três virtudes esvaziam as potências, a fé no entendimento, vazio e obscuridade para compreender. A esperança esvazia a memória de toda a posse, e a caridade esvazia na vontade e nudez de todo o apego e gozo de tudo que não é de Deus. E não é que as almas com isso ficam atoladas, desmemoriadas ou em relação à vontade inerte em absoluto, porque o Espírito de Deus a faz saber o que tem de saber e ignorar o que convém ignorar. E lembrar do que tem que ser lembrado e esquecer o que é para ser esquecido. E as faz amar o que tem que ser amado e não amar o que não está em Deus. E por isso, todos os primeiros movimentos das potências de tais almas são divinos. E não há o que se maravilhar dos movimentos e operações dessas potências, sejam divinos,
pois estão transformadas em ser divino. Terceira subida, 2:9. Purificações passivas, página 18. Essa transformação, no entanto, não poderá se dar plenamente até que o cristão, guiado pelo Espírito, se adentre na vida mística. Na verdade, a graça de Cristo, na mística, no modo divino, vai deificando a pessoa pelos dons do Espírito Santo. Purificações passivas. Ficam, contudo, nos cristãos, também nos mais adiantados, muitas misérias. Isto está na primeira noite, 2:7. Como nos disse Santa Catarina, sobre as obras desses, que parecem mais perfeitas, todas elas estão manchadas. E para essas obras sejam completamente perfeitas, é necessário que essas operações sejam realizadas em nós, sem nós, e que a operação divina seja em Deus, sem o homem. É a mística passiva, cuja necessidade enaltece tão vivamente São João da Cruz. Abre aspas. Por mais que a alma se ajude, não pode ela ativamente, na forma humana, no exercício das virtudes, purificar, se para que esteja disposta, na menor parte, para a divina união da perfeição do amor. Se Deus não toma pela mão e a purifica naquele fogo escuro para ela. Por mais que o iniciante em mortificar em si exercite todas suas ações e paixões, nem com muito poder alcançar a união até que Deus se faça nele, fazendo-se nele passivamente. Purificação perfeita nesta vida. A purificação ativa e passiva do homem, operada mediante a graça de Cristo, pode produzir na vida presente uma plena deificação, de tal forma que guie diretamente após a morte para o céu. Este é o caso de São João da Cruz, que pouco antes de sua morte disse, em seguida: Eu estarei diante de Deus nosso Senhor, dizendo nas matinas, prece da manhã, é a obra consumada, perfeita, da graça que cura e eleva. Aqueles que foram elogiados, aqueles poucos que são pelo amor, estão purgadíssimos, não entraram no purgatório. Esta é, como já vimos, a deificação plena realizada por amor por Deus no homem ainda nessa vida, a qual não é outra coisa, mas iluminarei o entendimento com a luz sobrenatural, de modo do entendimento humano se faça divino, unido com o divino. E nem mais, nem menos, informar-lhe a vontade do amor divino, de maneira que não seja vontade menos que divina, não amando menos que divinamente, completa e unida na unidade com a divina vontade e amor. E a memória, não mais, não menos, e também os desejos e apegos todos mundanos e devolvidos segundo Deus, divinamente. E assim, essa alma será a alma do céu celestial e mais divina que humana. Segunda noite, 13:11. Purgatório. Porém, o que acontece quando essa purificação deificadora não se cumpre plenamente nesta vida? Sucede que se consome na outra vida, no purgatório, onde apenas a obra de Deus no homem, ficando este passivamente sobre o fogo do amor divino, que lhe segue à disposição para a plena união transformadora do céu. São João da Cruz fala sobre o purgatório explicitamente em vários lugares de sua obra. Primeira subida 4:3, 8:5, segunda noite 6:6, 7:7,
10, 15 chamados, são muitas vezes que cita. Reproduziremos aqui apenas algum desses textos e alguns outros não explícitos, quer porque eles confirmam a doutrina de Santa Catarina, quer porque elas envolvem qualquer diferença significativa. Semelhanças e diferenças entre Santa Catarina e São João da Cruz. Assim como Catarina, embora seja longe de ser teóloga, tenta descrever a purificação na outra vida, São João da Cruz trata apenas da purificação nesta vida e unicamente trata o purgatório em vários textos muito valiosos, porém breves escritos de passagem. A semelhança fundamental entre eles está na continuidade que afirmam entre a purificação nessa vida e o purgatório na outra. Assinalo também alguns outros pontos de acordo ou diferença. Coincidências. 1. Purificação passiva. São João da Cruz ensina que o homem necessita, para a plena união com Deus, de uma última purificação passiva, que é aquela que a alma não faz nada, mas Deus opera nela e ela se coloca como paciente. Santa Catarina disse, de modo semelhante, que opera em Deus sem o homem, em nós sem nós. Isso que ocorre na terra acontece também no purgatório, se necessário. 2. O divino amor purifica. Segundo São João da Cruz, a mesma sabedoria amorosa de Deus que purifica os espíritos bem-aventurados, mostrando-lhes no purgatório, é a que purifica a alma e a ilumina. É a mesma doutrina de Santa Catarina. 3. Enquanto há imperfeição. Afirma São João que para aqueles que estão no purgatório, o fogo não teria neles poder, mesmo que sobre eles, se eles não tivessem imperfeições para sofrer, que são a matéria que ali prende o fogo, a que, quando eliminada, não tem mais o que arder. Como aqui, eliminadas as imperfeições, se acaba o penar da alma e inicia o gozo. Isso está em Segunda Noite 10:5. Santa Catarina ensina a mesma coisa. Diferenças. O fogo material. 1. São João da Cruz nos ensina que esta noite escura no fogo amoroso, assim como as trevas vão purgando, assim também as trevas vão a alma inflamando. E veremos também como assim se purgam os espíritos na outra vida, com o fogo material tenebroso. Nesta vida se purgam e se limpam com o fogo amoroso espiritual tenebroso. Porque essa é a diferença, que lá se limpam com o fogo e aqui se limpam e iluminam apenas com o amor. Santa Catarina, no entanto, não fala do fogo material do purgatório, embora ela não parece excluí-lo. Em todo caso, ela se concentra na purificação da outra vida, no fogo do amor divino. 2. Esperança de salvação. São João afirma que, aqui embaixo, no mais escuro da noite escura, vem a alma crer que todos os bens estão acabados para sempre. Essa crença tão confirmada é causada na alma pela atual apreensão do espírito, que aniquila em tudo que a ela é contrário. É o sentimento abismal de abandono do Pai que sofre o Cristo na cruz e entende que a mesma coisa acontecerá na purificação passiva na outra vida. Essa é a causa porque os que estão no purgatório sofrem grandes
dúvidas de que eles jamais vão sair dali e de que hão de se acabar suas penas. Como se veem privados de Deus, na miséria, lhes parece que muito merecem ser abominados e abandonados por Deus, com muita razão, para sempre. Ao contrário, Santa Catarina considera que as almas do purgatório têm esperança, esperança certa e contínua do céu, certa e contínua do céu. E isso lhes dá um grande contentamento que não lhes faz falta nunca, uma alegria somente comparável ao que têm os santos do paraíso. Entre Santa Catarina e São João da Cruz, São Boaventura nos ensinou que as almas dos justos no purgatório são menos severamente afligidas que no inferno. E mais, que neste mundo, embora não gravemente, que deixem de esperar por um instante, ou ignorem que não estão no inferno, embora talvez, pelo rigor das penas, não advirtam isso algumas vezes. De fato, como os que assim purificados se mantêm na graça, a qual certamente jamais podem perdê-la, não é justo que sejam inteiramente devorados pela tristeza, não podem nem querem incorrer no desespero, sabendo também, com certeza, de que o seu estado é diferente do estado em que se encontram aqueles sem remédio, que sem remédio penam atormentados no inferno. É possível que São João da Cruz não quisera dizer mais que isso. Página 20. 3. Revelações privadas e razões teológicas. Essa diferença é importante. São João da Cruz não trata expressamente do purgatório, mas alude a ele apenas de passagem, tratando da purificação do homem nesta vida, e o faz pelos seguindo razões teológicas convenientes. Santa Catarina, ao contrário, trata expressamente do purgatório e completamente a parte da teologia, que o faz atendendo-se às revelações privadas que afirma ter recebido do Senhor. Sempre começa com eu vejo. A purificação do purgatório, diz, é a mesma que estou sentindo eu na minha mente, especialmente há 2 anos, e que cada dia sinto cada vez mais claramente. Vejo que a minha alma está em seu corpo, como no purgatório, de modo semelhante ao verdadeiro purgatório. E isso, na sua opinião, não se trata de uma ilusão. Eu creio que, para mim, a graça de Deus o tem me mostrado, embora depois eu não seja capaz de expressá-lo. Ficamos por aqui agora e na semana que vem começaremos As Almas do Purgatório Estão Intercedendo por Nós. Deixe o like no vídeo, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos católicos. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.